Olá pessoal, então só para a gente continuar, a ideia é apresentar um pouquinho como é que a gente vai fazer a partir dessa semana de isolamento. A minha ideia é conseguir compartilhar e minimizar essa distância que eu tenho com vocês, né? Justamente devido ao isolamento social. Perfeito? Então vamos lá. Hoje a gente vai brincar de trabalhar com o Tinkercad, né? Que é um simulador do Arduino. Então a gente vai fazer a primeira programação. O primeiro passo é entrar no simulador. Então eu venho, é o Tinkercad, analiso o meu simulador. Então eu já entro na navegação, faço meu cadastro. No caso ali eu vou acessar com a minha conta do Google. E para que serve o simulador? Qual que é a ideia do simulador? Então o simulador vai nos auxiliar bastante na criação e na execução de alguns algoritmos, perfeito? Então, que isso é vantajoso? Para que eu vou utilizar, professor, o simulador? Justamente para você se aventurar nesse mundo, perfeito? Então, esse é o panorama do Tinkercad, para a gente desenvolver, a gente vai vir em circuitos, e aqui tem alguns exemplos que eu já venho desenvolvendo. Então, eu vou criar um novo circuito, e aqui que a gente vai trabalhar a nossa aula. Perfeito? Então, esse é o panorama do Tinkercad. Se eu não me engano, a minha câmera está do lado direito, né? Então, eu posso utilizar todo esse meu ambiente aqui para o desenvolvimento. A ideia que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu preciso acender o LED. Então, como é que eu posso acender o LED? A gente já trabalhou em sala de aula, posso utilizar baterias, perfeito? Posso utilizar essa bateria de 9 volts, a bateria de 3 volts, posso utilizar, né, ela dos circuitos simples elétrico, que vai funcionar com a fonte, com resistor, com LED, né, que é um fotodiodo, e perfeito, só isso. Só que eu quero agora trabalhar com a seguinte forma: eu quero programar. Eu quero que esse LED, por exemplo, pisque. Ele funcione em um segundo, desligue, funcione em um segundo. Então, para isso, eu vou usar o campo de pesquisa, vou para o board, só para inserir uma plaquinha de teste. Vou selecionar essa plaquinha de teste. Então, aqui eu tenho a minha placa. A internet está um pouco ruim. Eu tenho a minha placa, perfeito. E eu tenho, vou botar aqui Uno 1, que é o meu Arduino. Então, olha só que legal. O meu Arduino, ele já veio nessa placazinha de teste, ele já veio com um protoboard. Então, eu tenho um protoboard aqui, lembrando que essas linhas são selecionadas, elas estão interligadas verticalmente, certo? E essas linhas aqui horizontalmente. Ah, professor, mas para que serve isso? Justamente para você conseguir desenvolver. Perfeito? Então, olha só. Meu primeiro teste vai ser o seguinte: acender um diodo, acender um LEDzinho. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente acender um, um LED, botar um resistor para a gente não queimar ele, para limitar a corrente. Perfeito? E aqui eu vou ligar ele diretamente. Veja que eu estou ligando, né? O, cadê? O vermelhinho. Eu estou ligando o meu LED diretamente na minha fonte. Então, olha só, eu tenho aqui a alimentação de 5 volts, tenho aqui 0, que é o meu ground. Então, eu consigo ligar o meu LED sem programar nada. Perfeito? Então, a minha ideia agora é conseguir programar. Como é que eu vou fazer essa programação? Então, ao clicar no Arduino, eu tenho essa aba aqui, código, né? E ela já vem com a ideia dos blocos. Então, como é que funciona a ideia dos blocos? Eu não vou utilizar blocos. A minha ideia aqui é trabalhar com vocês com o texto, que é a programação. Perfeito?
Então, o que esse código está me informando? Esse código aqui me informa que ele vai entrar o Arduino, ele trabalha, né, na codificação wiring. Então, ele vai entrar primeiramente no setup, vai entrar uma vez no setup, ele executa procedural, então executa linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, vai seguindo. Aqui na linha 3 ele entra e dá sequência. Então, ele vai passar pelo setup, vai entrar onde eu vou ter algumas configurações e depois vai repetir o loop. E o loop, o que significa? Tenta imaginar que aqui é um laço infinito feito por um whilezinho, perfeito? Então esse loop ele vai permanecer toda a vida ali executando. Aqui a gente já tem um exemplo de código que já aparece, que ele está falando o seguinte, que no pino, o modo do pino 13 vai ser saída. Então ele está falando que o modo do pino 13 eu tenho uma saída, perfeito? Depois que fizer isso, ele vai entrar no looping e vai fazer o seguinte, olha só, eu quero o pino 13 alto, perfeito? Vou esperar 1000 milissegundos, que dá 1 segundo, e depois eu quero ele baixo. Vou esperar 1 segundo e vou continuar no loop. Então o que ele vai fazer? Se eu interligar esse meu fiozinho aqui, que está recebendo 5 volts direto no pino 13, então olha só, se eu ligar ele no pino 13, eu vou trocar, vou por laranja, tá bom? Que agora já não está ligado direto. Se eu pôr ele no pino 13, vou organizar isso aqui, vai ficar mais bonitinho, né? Ai, que maravilha. O Mac não deixa eu clicar nele. Tudo bem, eu deleto ele. Ele não deixa eu deletar a criança. Tudo bem, vou deixar ele aí. Então, vou voltar com o meu resistor para a posição dele para eu seguir. Se eu ligar ele no pino 13 e apertar iniciar a simulação, o que vai acontecer? Ele vai vir na execução e vai ficar, olha lá, ele fica aceso e apagado. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Por quê? O que eu estou falando? O que esse meu algoritmo aqui está dizendo? Ele está falando o seguinte, Milton, na porta 13 vai ser saída. Então ele vai acender, vai esperar, vai apagar. Vai esperar, vai acender e vai apagar. Perfeito. Essa aqui é o primeiro exemplo para a gente trabalhar. Ao acender o LED. Aí, olha só, se eu mudar a porta do meu... Vou parar a simulação. Se eu mudar a porta, eu não quero mais a porta 13. Eu, por exemplo, agora eu quero que seja a porta 10. Tá? Então, eu quero que seja a porta 10. O que vai acontecer? Eu vou ter que vir aqui, trocar aqui para 10, aqui para 10, aqui para 10. Então, se eu tiver mais um montão de código embaixo, que utiliza essa pinagem como saída, que é para acender o LED, eu vou ter uma dificuldade na hora de implementar, né? Na hora de alterar. Inclusive, eu posso ter um problema que eu posso até esquecer, certo? Eu posso até esquecer essa parte, o que fica ruim. Por exemplo, olha só, tenta imaginar que se eu tenho algum outro código aqui e eu acabo esquecendo de mudar. Por exemplo, aqui fica 13. E aí, ao executar o LED, ele nunca vai abaixar. Por quê? Ele está tentando habilitar aqui uma porta 13, que ele nem foi determinado, e não existe. Então, se eu esquecer de editar, eu vou ter um problema seríssimo. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu posso utilizar algumas definições da linguagem, que é o seguinte, eu posso definir o pino do LED como 10, tá? Então, o pin do LED vai ser 10. Então, aqui eu vou utilizar o pino do LED, o pino do LED. Aí, ao alterar aqui, se eu alterar alguma porta aqui, eu altero somente uma vez aqui. Vamos testar, ver se vai dar certo. Então, ele vai acender, vai apagar, vai acender e vai apagar. Eu posso também fazer o seguinte, não quero trabalhar definindo ele, eu quero trabalhar ele como uma variável. Aqui, ao definir aqui a minha variável inteira,
como 10, eu estou falando o seguinte, ela vai ser uma variável global e eu posso utilizar ela em setup, em loop, né, que são funções, em qualquer outra função que eu criar, eu posso utilizar ela. E aí eu executo. Então ele vai acender e vai apagar, vai acender e vai apagar. Qual o problema disso? O problema é o seguinte, se por acaso em algum momento eu colocar alterar a minha variável, que eu posso fazer isso, o que vai acontecer? Ela já não vai funcionar, não vai ligar, olha lá. Então, porque em algum momento eu mudei. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de trabalhar com esse inteiro, eu posso trabalhar aqui com uma constante. Então, eu não consigo mais alterar ela. Olha só. Eu tenho aqui, trabalho aqui, perfeito. Ele acende, apaga. Se eu vier aqui tentar alterar ela, eu vou ter um problemão. Né? Ele não vai deixar, viu erro? Então ele não me permite essa alteração. Isso é muito importante, porque na definição dessa pinagem, eu não quero de forma alguma que ele me atrapalhe. Perfeito? Então é só para recapitular, eu tenho a minha função pinMode, que vou dizer se ele vai ser entrada ou saída, saída output, entrada input. Perfeito? Por enquanto a gente só está trabalhando com LED, com a ideia de saída, né, que ele vai ter essa informação para o usuário, né, ou para o dispositivo, ou para o que você está desenvolvendo, e o loop que tem digital write. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai habilitar essa porta alta, né, que está aqui alta, no pino que eu passar. Então ele vai fazer o seguinte, essa pinagem aqui, como a gente já viu em sala de aula, ela é digital, então ela aceita 0 ou 1, ou no caso 0 ou 5 volts. Então quando eu ponho alta, eu automaticamente jogo ela para 5 volts, perfeito? Então basicamente a nossa ideia de aula para acender o LED é isso. Qualquer coisa, pode mandar mensagem e falar comigo que eu estou à disposição, perfeito? Abração e espero que vocês consigam fazer.